Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Gestão de Recursos Naturais e Energéticos. Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos ao longo dessa disciplina tratando os assuntos relacionados à energia, à obtenção de energia, análise dos recursos e principalmente como trabalhar com a sustentabilidade dos recursos energéticos. Na nossa primeira aula a gente falou sobre o que são recursos naturais e como eles estão divididos. De maneira geral, a gente viu que eles estão divididos de duas formas: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Na aula passada, nós falamos sobre as políticas dos recursos relacionados a energias, políticas energéticas, como que a matriz energética brasileira ela é distribuída, qual a comparação da obtenção de energia no Brasil com outros países. Nós vimos que a nossa matriz energética, ela predominantemente, assim a gente pode falar, nós obtemos energia principalmente por hidrelétricas, mas temos outras formas, outros recursos de obtenção de energia. Nós vimos também que nosso Brasil, nosso país, ele tem muitos recursos naturais e que nós podemos explorar muito bem esses recursos todos para a obtenção de energia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é uma forma de energia específica, advinda da exploração de um recurso natural não renovável, que é a energia nuclear. A gente vai entender o que é a energia nuclear, como ela está disposta, por que ela recebe esse nome de energia nuclear. Ela vem de um recurso, ela é obtida de um recurso natural não renovável, mas ela é considerada energia limpa. Por que ela é considerada energia limpa? E toda vez que a gente fala de energia nuclear, a gente lembra de usina nuclear e a gente lembra de acidentes nucleares que aconteceram. E o mais conhecido é o de Chernobyl. A gente vai entender também o que aconteceu, como aconteceu, entender todos os assuntos relacionados a esse tema de energia nuclear. Para isso, vamos ao quadro. A competência da nossa aula de hoje consiste em compreender os conceitos relacionados à energia atômica e reatores nucleares, analisar os impactos dos radioisótopos e gestão de resíduos radiativos e radioativos, dá na mesma você falar, tá bom? Eles são sinônimos, os dois estão corretos. Compreender os aspectos relacionados ao mercado da energia nuclear, bem como os acidentes nucleares. E para a gente entender o que é energia nuclear, a gente precisa saber como ela é composta. Vamos ao quadro. Nós temos aí algumas formas de energia que nós podemos relacionar como sustentável, assim se pode dizer, dessas energias obtidas de fontes de energias características. Então aqui a gente tem um desenho relacionado à energia eólica, à energia solar, aqui trabalhado para nós como a energia em relação à energia nuclear. A gente tem, de maneira geral, que a energia solar, ela é utilizada ou ela aproveita esse calor, essa quantidade de calor que o Sol emite para nós, ele absorve, faz a variação da temperatura e lá, naquele mecanismo necessário, transforma a energia vindo do Sol em energia elétrica. Da energia eólica, a gente tem que o vento faz o movimento dessas pás aqui, ó, desses cataventos gigantes, e aí através desse movimento mecânico, essa energia mecânica ela é transferida para ela é transformada em energia elétrica. E também, aí por fim, da energia nuclear, está associada à energia do núcleo, da fissão eletrônica de alguns elementos químicos, que essa fissão ela tem uma temperatura dessa ligação química, dessa fissão altíssima, e o vapor de água acaba movimentando o gerador que
faz com que essa energia seja transformada em energia elétrica. E é isso que a gente vai entender hoje, como a obtenção dessa energia e como ela está relacionada. Para isso, a nossa situação geradora de aprendizagem de hoje, você vai atuar no papel de professor universitário que foi convidado para compor um grupo de docentes que ministrarão seminários de uma semana acadêmica em uma faculdade local. Durante os 3 dias de evento, o assunto da sua responsabilidade será energia nuclear. Então, você decidiu apresentar uma análise expositiva com 3 tópicos específicos, que serão energia atômica e os reatores nucleares, os impactos dos radioisótopos e gestão de resíduos radiativos, e o mercado da energia nuclear e os acidentes nucleares. Dessa forma, então, vamos compreender juntos o que é essa energia nuclear, como ela é obtida, de onde ela vem, como ela é transformada, por que ela ela é obtida de fontes não renováveis de energia, qual que é essa relação com os materiais que nós temos dispostos, por que ela é não renovável, mas por que ela é limpa, e entender qual é o mercado dela, hoje, atual, bem como quais as suas vantagens e desvantagens. Está vendo quanta coisa? Para que a gente entenda tudo isso, alguns assuntos são necessários compreensão. Vamos a eles? Para compreendermos a energia nuclear, a gente precisa entender o que é um modelo atômico. E para a gente falar sobre o modelo atômico ou sobre a estrutura atômica, a gente tem que entender que nós estamos falando de modelo atômico, tá? Todos os elementos, eles são átomos. E nesse átomo, ele tem ali uma conjuntura de partículas diferentes. Só que esse assunto, essa definição de átomo, ela foi sendo constituída ao longo do tempo. Por que a gente chama de modelo? Porque na verdade, nós não temos nem um microscópio bom daqueles mesmo, sabe, potente, que enxerga o átomo, porque ele é muito pequeno. A gente tem microscópios hoje que a gente consegue ver que ali o átomo esteve ou está, que o elétron passou por ali, mas a gente não consegue ver a estrutura atômica. A estrutura atômica, ela é descrita por um modelo matemático que as relações se dão muito bem para explicação dos fenômenos que o compõem. Por isso que a gente chama de modelo, tá bom? E ele começou lá atrás, nos atomistas, lá nos gregos, muito tempo atrás, que eu nem sei te falar quanto tempo, quando ciência começou a ser ciência, falando que era um átomo era uma coisa indivisível. Qualquer material que você pegasse, eu olhei para procurar algum para quebrar, não achei. Você ia cortando esse material no meio, até chegar numa parte em que não era possível mais divisão. Por isso, essa parte era chamada de átomo. Átomo é uma palavra que vem do grego e significa indivisível. Só que com o passar do tempo, vieram outros cientistas e fizeram alguns experimentos e verificaram que não, que primeiro, que ele era divisível, porque ele era composto por 2 partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Depois de um tempo dos estudos aí de Rutherford, de Coulomb, chegou-se a entender que, pulei vários cientistas, depois se você ficou curioso aí para saber como que é essa evolução do modelo atômico, procura em alguma fonte de pesquisa confiável que tem lá para você todos os cientistas descrevendo cada descoberta em cada situação para chegar no modelo que nós temos hoje, tá? Então, passou por Rutherford lá, chegou em Coulomb, ele trabalhou com carga elétrica. Então, nessa época aí, ficou-se definido que o átomo, ele tinha um núcleo muito bem definido e os elétrons orbitavam em volta desse núcleo com energias muito distintas e discretas. Cada elétron tinha sua energia referente. Feito isso, e também eles falaram que no núcleo tinha apenas prótons, que eram as partículas positivas, e nêutrons. Feito isso, veio um outro pesquisador chamado Niels Bohr, depois a teoria dele foi melhorada e consertada algumas inconsistências que haviam, por isso é chamada de teoria de Niels Bohr, e que é um modelo atômico que a gente trabalha hoje. E ele diz o seguinte para nós, ele fala que
nós temos, além do núcleo de prótons e nêutrons, nós temos algumas outras partículas, como os muons, quarks, entre outras, tá? Mas que elas são insignificantes nessa interação entre os materiais, os elementos químicos, as ligações químicas que o compõem. Então, não é levado em consideração essas partículas que estão constituintes no núcleo. Dessa forma, então, nós temos o núcleo muito bem definido com prótons e nêutrons, e ao redor, em órbitas definidas e discretas, os elétrons morando ali nelas, em cada uma. Cada elétron tem a sua órbita característica. Por que discreta? Porque a descrição de energia, ela não é contínua. Sabe uma escada? Essa é a descrição de energia. Eu vou virar para você ver a escada comigo. Aqui tem um degrau, aqui tem outro degrau. Tá vendo? Tá vendo meus degraus? Degraus é na mesma. Tá vendo? Gramaticamente, tanto degraus ou degraus está correto, tá bom? Tá aqui. Quando você vai subir um degrau, você ou tá nesse degrau ou tá nesse. Você não consegue pôr o pé no meio do caminho. E é isso, nós temos aqui discretas distâncias. Pense em energia, é assim que está o seu átomo, o seu elétron dentro do átomo, nas camadas ali na eletrosfera. Então, ou ele pode estar nessa camada, ou ela pode estar nessa camada. No meio não dá. Então, ele daqui para cá, ele precisa saltar, receber energia para mudar de camada, subir, ou perder energia para descer de camada. E nessa emissão de energia, nós temos aí alguns fótons, que são emissões de energia de luz referente a esse excesso de energia quando ele diminui de camada, ou absorção de fótons, são pacotinhos de energia discretos exatamente do valor dessa distância energética para que ele possa subir de nível, tá? Basicamente, nós temos como descrição de um elemento químico de um átomo isso. Vamos ao quadro. E aí tem um desenho para você entender o que eu estou falando sobre os prótons e sobre os nêutrons no núcleo e os elétrons orbitando ao redor. Muito bem, a gente já entendeu o que é essa estrutura atômica e como ela está disposta. Antes da gente continuar, eu preciso te falar uma coisa muito importante, abre aspas. Esse não é o último modelo atômico que nós temos. Nós temos em análise, com a vinda da mecânica quântica, um modelo quântico da estrutura atômica, em que nós não falamos que o elétron é uma partícula, mas sim há uma probabilidade de encontrar o elétron numa região do espaço. E aí a gente começa a falar em densidade de probabilidade. Aí o elétron se comporta como nuvem eletrônica. Não um único ponto, mas uma região onde há a possibilidade de encontrar esse elétron. Quanto mais próximo do elétron, maior a densidade, quanto mais distante do elétron, menor a densidade. Por que a gente ainda não trabalha com esse modelo? Porque ele ainda não é aceito. Muitas das coisas não são explicadas por ele, visto que esse modelo de Niels Bohr Então, ele ainda está em alguns processos de adaptação. Na mecânica quântica, ele atua muito bem, mas para as outras áreas da física, não. Por isso que para as outras áreas da física, a gente trabalha com a estrutura atômica do Niels Bohr. E é ela que a gente vai seguir, tá bom? Ótimo. De maneira geral, um elemento químico constituído por um átomo, ele tem a sua representação com o número atômico. O número atômico, ele é dado pela letra Z, normalmente. E esse número atômico, ele indica quem é o elemento, visto a quantidade de prótons que ele tem. Por exemplo, o hidrogênio, e aí você vê isso na tabela periódica. O hidrogênio, ele tem um próton, um único próton. Então, seu número atômico é 1. O carbono, ele tem 12 prótons. Seu número atômico é 12. O oxigênio, se eu não me engano, são 8 prótons. O seu número atômico é 8. E assim sucessivamente para qualquer um elemento químico da tabela periódica. O que muda de um elemento químico para o outro? A quantidade de próton no seu interior. Magnésio é 12. Hélio, qual que é a diferença do o átomo para ele ser hidrogênio para ele ser hélio? Um próton. O hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2. E assim sucessivamente, tá? Depois você olha na tabela periódica e você vai ter lá o número de prótons para cada um de todos esses elementos químicos que
Existem. Ótimo. E eu também tenho a massa atômica. A massa atômica desses elementos nada mais é do que a soma dos prótons que estão no núcleo, do número atômico desse elemento, mais os nêutrons que existem nesse elemento químico. Então, a massa atômica é a soma dos prótons com os nêutrons e ela é dada ou em grama ou unidade de massa atômica. E assim, então, eu consigo compreender qual é a descrição desse meu átomo, do meu elemento químico. O núcleo, ele é constituído basicamente, fora aquelas partículas que eu falei, de prótons e nêutrons. Nêutron é neutro, não tem carga nenhuma. Próton tem carga positiva. A gente sabe por definição que cargas positivas, quando elas estão muito pertinho uma da outra, a tendência é afastar, é repulsão. Por que que o núcleo não repulsa? Por que que o núcleo ele é muito bem definido? Porque nós temos uma força que chama-se força nuclear, que anula ou que ganha dessa força de repulsão entre as partículas positiva, entre os prótons, e faz com que essas partículas se mantenham ali próximas, mesmo ela não querendo estar próxima. E essa força nuclear, ela é conhecida no eletromagnetismo como força forte de interação. É a força que mantém o núcleo estável e estruturado. Assim, é exatamente essa força nuclear que nós iremos trabalhar na energia nuclear e entender qual é essa associação com elementos específicos para sua obtenção e utilização. Entendeu? Então, o que é um elemento atômico, como ele é constituído, o que é o número atômico, a sua massa atômica, como é obtida e, principalmente, o que mantém o núcleo ligado. Essa força nuclear, ela é maior do que a força de repulsão. Por isso que os corpos, eles se mantêm, os prótons, eles se mantêm ligados um com o outro, tá? Voltamos ao quadro. Assim, então, a gente entende o que é cada uma dessas definições e para a gente fazer um exemplo aqui de uma massa atômica qualquer, vamos utilizar aí o urânio 235. O urânio 235, ele é escrito assim, tá? Como 235 é sua massa atômica. Ele é o combustível utilizado normalmente nas usinas nucleares. Ele possui número de prótons dado por 92 e número de nêutrons dado por 143. Então, a sua massa atômica vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que é igual a 235 unidade de massa atômica, ou se a gente estiver falando de massa molar, nós estamos falando que é 235 gramas. Após, então, ser extraído do solo, a gente está falando desse material, o urânio 235, que nós iremos levar em consideração para a obtenção da energia nuclear. Após ele ser extraído do solo, a rocha que contém o urânio passa por um beneficiamento que é denominado de britada, para a retirada do urânio. Assim, após esses processos subsequentes, o urânio ele é concentrado, formando uma espécie de que nós chamamos de yellow cake, um bolo amarelo, se assim traduzido para o português, que quando refinado é transformado em dióxido de urânio e em seguida de tetrafluoreno de urânio granular de cor verde, e depois em hexafluoreto de urânio. E esse hexafluoreto de urânio é solidificado por resfriamento no interior de cilindros e enviado às usinas para o enriquecimento para concentrar o isótopo. E o enriquecimento desse urânio é necessário porque, além do urânio 235 que nós vimos, então nós temos o urânio 235 de referência, nós temos outros dois urânios, que é o urânio 238 e o urânio 234, definindo aí, ele mudando
em relação ao 235 pelo número de nêutrons. Por exemplo, no urânio 238 eu tenho 146 nêutrons e no urânio 234 eu tenho 142 nêutrons. E esses urânios, tanto o 235, 238, 234, eles são chamados de elementos isótopos de urânio e são encontrados em diferentes proporções da natureza. Por isso é necessário o enriquecimento do urânio, para aumentar os teores do urânio 235, já que é ele que a gente vai utilizar como combustível nas usinas nucleares. Não é só o urânio que tem esses isótopos não, tá? O principal elemento químico é o urânio 235, mas ele tem o 238 e o 234. Carbono também é assim. Nós temos os isótopos do carbono. Tem outros elementos químicos que apresentam isótopos, que eles possuem o mesmo número atômico, mas possuem diferente quantidade de nêutrons em seu núcleo. E aí, por isso, é necessário enriquecimento para obter sempre o elemento químico mais puro que nós precisamos, que é o relacionado a 235, tá? Voltemos ao quadro. Assim, então, quando nós estamos falando para a geração da energia elétrica, os geradores das usinas nucleares brasileiras, aqui conhecida como Angra 1 e Angra 2, lá no Rio de Janeiro, utilizam urânio enriquecido a 235 a 3,2%. Já para a produção de bombas, utiliza urânio enriquecido acima de 85%. E aí esse desenho mostra para você uma bomba feita com esse urânio enriquecido acima de 85%. E antes de ser utilizado como combustível, esse urânio 235 sofre uma reconversão. Ou seja, o processo em que o gás tetafluoreto de urânio enriquecido é transformado em óxido de urânio, em pó, para poder ser então armazenado e transportado. Nessa etapa são adicionados outros compostos de urânio, sendo homogeneizado, estando pronto para a fabricação das pastilhas ou pellets em prensa rotativa que serão utilizados no reator nuclear. Quando prontas, são armazenadas e empilhadas em varetas combustível de liga super resistente, em que essas varetas formam elemento combustível em conjunto com pastilhas de califórnio, que contém nêutrons para iniciação da reação da fissão nuclear. Como que funciona então? Eu estou lá com as minhas varetas compostas com essas pastilhas, e elas estão lá quietinhas, esperando só o start para começar essa reação de fissão nuclear. E quem que vai dar esse start? Um nêutron. Nessas pastilhas, em cada uma dessas varetas, eu tenho uma combinação de nêutrons em que ele vai começar essa fissão nuclear. Por isso que eu tenho que ter essa pastilha aí de califórnio, porque ela contém esse empurrãozinho inicial para começar essa fissão do núcleo do urânio 235. Mas é importante a gente entender alguma coisa sobre a radioatividade. Vamos ao quadro. E verificar o que é o decaimento radioativo. É importante ressaltar que o urânio 235 e o urânio 238, como radioisótopos, são elementos químicos que emitem espontaneamente radiação e sofrem decaimento radioativo. O que significa sofrer decaimento radioativo? Significa mudar de um isótopo para o outro até garantir ou até chegar à sua estabilidade. O seu tempo de meia-vida, ou seja, o tempo em que ele dura na superfície da Terra, o tempo em que ele ainda está emitindo radiação, ou período de semidesintegração, como é chamado, é o tempo em que a quantidade de um isótopo decai para uma outra forma, característica única e imutável do isótopo radioativo. Nesse processo de decaimento radioativo, até se tornar um isótopo estável e não emitir mais radiação, o elemento passa por uma progressão de mudanças nucleares associados ao decaimento de uma espécie de relação em cadeia, que recebe o nome de cadeia de decaimento radioativo. Então, olha aqui, o urânio 238, ele para ser estável, ele precisa chegar ao chumbo 206. E olha quanta emissão de radiação ele vai ter que chegar até
esse chumbo que é estável. Então aqui ele emite radiação alfa, beta, beta, alfa. Vamos ver quantos alfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partículas, 7 radiações alfas ele emite nesse processo. E 1, 2, 3, 4, 5 radiações beta. Isso significa que os isótopos, por exemplo, eles possuem tempo de meia-vida longo. O urânio 235 e o urânio 238 permanecerão no ambiente durante um bom tempo, ao contrário dos isótopos de tempo de meia-vida curto, como o polônio, por exemplo. O urânio 235, para você ter uma noção, ele possui o tempo de meia-vida, ou seja, ele vai emitir radiação até chegar numa estabilidade por 700 milhões de anos. Já o urânio 238, ele vai emitir radiação até chegar numa estabilidade por 4,5 bilhões de anos. Já o polônio, ele vai emitir radiação apenas por 3 minutos. E nesse processo de decaimento radioativo, as radiações nucleares, elas são emitidas. E eu mostrei para você a relação das radiações alfa e beta, e nós também temos a radiação gama. Além de outros tipos de radiação, que os raios-x, as partículas neutras também, algumas outras, mas vamos focar nessas partículas alfa, beta e gama, que são as emissões radioativas que principalmente o urânio 235 emite. Então, de maneira geral, a radiação nuclear aí ela pode ser, vamos levar em consideração da partícula alfa, beta e gama. A radiação nuclear por partículas alfas possuem massa elevada e não vão muito longe no ar. Uma pequena folha de papel já é o suficiente para barrar essa radiação. Já as partículas beta, elas chegam até a superfície do nosso corpo humano e ela pode penetrar aí de 2 a 5 centímetros no nosso corpo. Partículas gama, elas são as mais energéticas. Então, tá vendo? Ela passa, cadê ela? Ela passa a folha de papel, ela atravessa o corpo humano, ela atravessa o aço e ela é barrado por concreto. Só que ela é barrado por uma extensão de concreto de pelo menos 1 metro, tá? Não adianta fazer uma barragem de concreto aí de 10 centímetros que não é o suficiente. É preciso fazer uma barreira de 1 metro. E cada uma dessas situações de absorção dessa energia, seja dessa radiação, seja alfa, seja beta ou seja gama, traz consequências horríveis, se assim a gente pode dizer, traz más consequências para o nosso organismo. Desde consequências mais simples, como uma pequena dor de cabeça, ou enjoo, ou náusea, desde um processo de desencadeamento de mutação de célula em que pode levar até a morte. Então, é importante a gente entender o que são essas radiações e como se prevenir delas para a gente começar a saber como elas atuam no organismo, como elas estão relacionadas e entender o que é a radiação nuclear, tá? E para que isso seja possível, para a obtenção da energia elétrica, é importante a gente entender o processo de fissão e de fusão nuclear, que é o que a gente vai entender agora. Qual que é a diferença de fissão, qual que é a diferença de fusão nuclear? Nesses dois casos, a quantidade de energia liberada é imensa, só que quando a gente fala sobre energia nuclear utilizada nas usinas, obtidas nas usinas nucleares, essa energia elétrica advindo da usina nuclear, nós estamos falando do processo de fissão nuclear. Vamos entender melhor como ele se dá? Vamos ao quadro? Nos processos de fissão nuclear, então, eles consistem na divisão do núcleo atômico, ou seja, na separação desse núcleo atômico. E nessa divisão é liberada grande quantidade de energia nuclear e muito calor. E ao redor ali nós temos água para resfriar esse ambiente e essa água, ela é aquecida e o vapor gerado nesse processo de liberação de energia movimenta as turbinas acopladas a um gerador de energia elétrica. E em usinas nucleares, esse processo utiliza o urânio 235. Nos reatores de fissão, o urânio combustível, ele é atingido por um nêutron, aqui o urânio e aqui o nêutron térmico característico, e ao ser atingido, ele tem seu núcleo dividido. E quando ele tem o seu núcleo dividido, ele libera
mais nêutrons, que vão encontrar outros urânios e vão realizar esse impacto que causa essa divisão, e assim vai susceptivamente gerando uma reação em cadeia chamada de fissão nuclear. E nas usinas nucleares, o reator é um elemento fundamental no sistema de abastecimento, responsável por movimentar as turbinas na geração de energia elétrica. E a maioria dos reatores possui um núcleo com combustível e um moderador, que normalmente é água, haste de controle, haste de combustível, líquido refrigerador e um envoltro, que é esse representado pela figura C aqui, que é essa separação de segurança aqui para não deixar que entre em contato a vizinhança com o combustível ou com o material radioativo. E como medida de segurança na unidade nuclear, o reator e gerador de vapor possuem uma blindagem, normalmente de concreto, para evitar que a radiação se espalhe fora do circuito do reator. Temos também o processo de fusão nuclear, que utiliza os isótopos de hidrogênio, como o duotério ou trítio, referente à fusão, que será agora, em vez da divisão do núcleo, mas a combinação de núcleos. E ambos geram grande quantidade de energia para a produção de eletricidade. Ainda é uma energia de difícil entendimento, ainda é uma energia que a gente não consegue ter o controle dessa reação em cadeia, ainda vem sendo estudado, é muito promissora, mas ainda não se tem o domínio todo científico e tecnológico para o controle desse tipo de reação denominada de fusão nuclear. E hoje a gente vai falar como que se dá essa fissão nuclear para obter o combustível nuclear, para obter a energia nuclear. E a gente tem que entender que esses processos, por mais que a gente assuste com a relação aí da emissão de radiação, esses processos de fissão nuclear, eles produzem muito mais energia que outras fontes de energia. Por exemplo, de maneira geral, a gente tem uma estimativa, 1 quilo de combustível do óxido de urânio, que ele é compactado para fazer as pastilhas, ele produz energia equivalente a 16 toneladas de combustível fóssil, a 16 toneladas de carvão. 1 quilo de um material corresponde a 16 toneladas de carvão. Então, é pouco combustível para uma quantidade imensa de energia. E é isso que a gente precisa entender. Qual é a relação principal dessa extração, como ocorre essa extração da energia e como eu posso controlar essa reação de modo que seja benéfica e não que traga prejuízos referente à emissão de radiação. Com isso a gente entende de onde vem essa energia nuclear, como obtém essa energia nuclear e principalmente compreende o porquê que nós utilizamos o átomo, o urânio, o elemento 235 para a obtenção da energia nuclear. Nesse momento, foi passado que será necessário falar sobre a energia nuclear e entender, mostrar quais são os principais aspectos, o que é constituído, falar do átomo, entre outras situações. E foi passado algumas tarefas para você, vamos ver quais são elas. Nesse caso, então, nessa situação, você é um professor universitário com a atribuição de expor uma análise para um encontro presencial sobre o tema energia nuclear. Então, você decidiu que, no primeiro momento, você vai abordar algumas situações específicas e importantes. Por exemplo, falar sobre o que é energia atômica ou nuclear, quais são os 2 processos utilizados para o aproveitamento dessa energia e como são definidos, quais desses processos são atualmente usados comercialmente para a geração de energia elétrica e qual o tipo de reator utilizado pelas usinas nucleares brasileiras e como ele funciona especificadamente.
Damos início, então, à abordagem desses assuntos falando sobre a estrutura atômica. E no núcleo atômico denso e coeso, temos as partículas nucleares, principalmente designadas como prótons e nêutrons, experimentando ali a força de atração-repulsão e a força que mantém elas unidas, que recebe, os prótons unidos, que recebe o nome de força nuclear. Se essa força nuclear, também conhecida como força forte, não existisse, não existiria o núcleo atômico. Ele se fragmentaria. Os prótons, eles iriam mais longe que pudesse um do outro em relação à força de repulsão. Essa força de alcance curto é mais resistente que a força de repulsão entre os prótons e ela mantém as partículas nucleares coesas, próximas uma das outras. Pelo fato da força nuclear ser muito forte, quando o núcleo é desfeito pelo processo de fissão nuclear, grande quantidade de energia é liberada, denominada de energia nuclear. E quando ocorre a fusão, a força de repulsão elétrica é superada e as forças nucleares atuam para fundir os núcleos. Grande quantidade de energia também é liberada. Nos casos de fusão e fissão, o vapor gerado no processo é utilizado para movimentar as turbinas acopladas de um gerador de energia elétrica. Portanto, fissão e fusão são os dois processos utilizados para o aproveitamento da energia nuclear. Porém, quanto ao processo de fusão nuclear controlada, ainda é extremamente difícil de ocorrer, não sendo viável economicamente ainda, mas está em estudo e análise. Então, atualmente o que se utiliza são reatores que produzem fissão nuclear controlada para geração comercial de energia elétrica. Para isso, leva-se em conta uma determinada quantidade de urânio físsil, ou seja, o urânio 235 enriquecido a 3%, um dos isótopos desse urânio, para que ocorra como combustível da extração dessa energia nuclear. E em reatores, a fissão controlada, o urânio 235 é bombardeado com um neutro térmico e tem o seu núcleo dividido. Com isso, ocorre a produção de calor e nêutrons livres que atingem outros átomos, dando continuidade a essa reação de cadeia de fissão nuclear. O reator de água pressurizada é utilizado em 65% das usinas nucleares do mundo, inclusive aqui no Brasil, Angra 1 e Angra 2, instaladas no Rio de Janeiro. O reator água fervente é utilizado em 25% das usinas nucleares do mundo e não contém um gerador de vapor, como é o caso do gerador PWR. Nele, a água é utilizada como fluido refrigerador e pressurizada a cerca de 150 atm. Assim, a gente compreendeu o que é a energia nuclear, de onde ela vem, como ela é obtida, em que situações ela pode ser obtida, principalmente ali relacionada à fissão nuclear e como ela está associada ao decaimento radioativo dos elementos químicos que é utilizado como combustível para a obtenção desse tipo de energia. Os elementos químicos que são considerados radioativos, eles apresentam isótopos, como é o caso do urânio 235. Eu posso ter urânio 234 e 238 também. Eu tenho os 3 tipos de urânio dispersos. Quando eu tenho esse decaimento radioativo, eu tenho emissão de radiação. E essa emissão de radiação pode degradar um ser vivo. Vamos entender como? Nesse caso, então, a gente precisa entender que, de maneira geral, os radioisótopos, eles são elementos químicos que sofrem decaimento radioativo de forma espontânea, transformando em diferentes isótopos que emitem formas de radiação para se tornarem estáveis. E essa emissão de radiação pode ocorrer por partículas alfa, beta ou gama. A radiação gama, por ser mais energética, exige maiores medidas de proteção para bloqueá-la. Por exemplo, o que é suficiente para o seu bloqueamento é uma barragem, uma blindagem de 1 metro de concreto, ou, se menor, nós temos aí essa barragem de 1 metro de concreto dentro de uma matriz de chumbo.
Contudo, a radiação alfa ela pode ser bloqueada com uma simples folha de papel e a radiação beta uma folha fina de metal, um bloco de madeira. Cada tipo de radiação tem um potencial diferente para causar danos. Por exemplo, se eu estou falando da radiação alfa emitida, ela é tóxica quando inalada. Já a radiação beta, ela pode penetrar até de 1 a 5 centímetros no nosso organismo. E a radiação gama, ela atravessa o corpo humano. Nos seres humanos, esses efeitos dessas radiações alfa, beta e gama, especificadamente, podem causar diarreia, danos do sistema nervoso, circular, câncer e, nos casos mais graves também, morte. E aqui a gente está falando sobre radiação devido à emissão desses radioisótopos até chegar à sua estabilidade. Só que a gente não pode esquecer que a radiação também é usada na área da saúde. Por isso que você não pode sair à torta direita fazendo exame de raio-x ou ressonância magnética ou não sei o que lá mais relacionado à saúde, né, à energia nuclear. Você precisa de uma quantidade específica, você pode passar por uma quantidade específica para que essas radiações, elas não agridam o seu sistema, o seu organismo vivo. Por isso que elas devem ser controladas, ela deve ser medida, tá? Vamos ao quadro. E assim, então, a gente vai entender que existe uma norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear para quantificar essas medidas e qualificar a radiação em que está sendo empregada naquela situação. Então, além de você compreender o efeito da radiação no organismo vivo, é importante compreender essas medidas para quantificar o quanto de radiação tem. A primeira unidade para medir a atividade de uma amostra radioativa, ou seja, ela serve para medir o grau de potencial da radioatividade, é devido à desintegração nuclear dos seus átomos na unidade de tempo. E ela foi dada como CI, relacionada a Curie. Por que Curie? Porque nós temos um grande casal químico, cientista, físico, matemático que descobriu a radiação, que é o casal Curie. Então essa unidade foi em homenagem a eles. E no Sistema Internacional de Unidades ela é equivalente ao Becquerel. Quanto à exposição às radiações ionizantes, a unidade R que mede a quantidade de carga elétrica produzida por ionização no ar por unidade de massa. E com relação à dose, é medida em rads ou rems, cujas unidades correspondentes no sistema internacional são grays ou sieverts, respectivamente. E diferentes tipos de radiação possuem diferentes graus de danos causado. E na norma dessa Comissão Nacional de Energia Nuclear, chamado aí de CNEN, elaborada em 2014, estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica e apresenta limites de doses anuais relacionados à exposição em decorrência da prática autorizada. Nessa tabela são apresentados valores para limite anual de dose de um indivíduo público que não está sob tratamento médico ou trabalhando de alguma forma com radiação. Então nós temos aí uma situação em que ele tem a grandeza efetiva e a dose equivalente. A grandeza efetiva ele é visto no corpo inteiro, dado qual é o máximo que ele pode ser exposto. E a dose equivalente ele é verificado no cristalino, pele, mãos e pés. E para cada um desses mostrado qual é o máximo em que ele pode chegar. Você sabe qual que é o problema da radiação? É igual o gás de cozinha. O gás de cozinha, ele não tem cheiro, não tem cor. Ele simplesmente vai indo quando tem o vazamento. Aí, quando eles começaram a utilizar o gás de cozinha, né, para alimentação e tal, ocorreram vários acidentes e eles falaram que não podia deixar assim, porque não sabia quando o gás estava vazando. Não cheira, não tem cor. Aí eles decidiram, então, acrescentar no gás óxido de enxofre, que dá aquele cheiro característico de gás. Aquele cheiro não é do gás. Gás não tem cheiro, gás de cozinha. Aquele cheiro é do gás, óxido de enxofre. E aí sim você sabe, poxa vida, tá vazando gás, eu tenho que ver onde que está esse vazamento, consertar para não ocorrer algum acidente. É o mesmo problema da radiação. Você não vê a radiação, você não sente a radiação, e muitos dos casos, dependendo da quantidade de radiação que você é exposto, os efeitos eles só vão mostrar a longo prazo.
E aí a gente tem que tomar cuidado. Vamos ao quadro. Para entender que esse é o principal problema da radiação. Ela não vê, você não cheira, você não sabe que ela está ali, mas ela causa esses efeitos. E esses efeitos da radiação, eles são invisíveis, sem cheiro e de ação microscópica, podendo demorar poucas horas, dias ou até vários anos para se tornar evidente no organismo. A exposição aí de 1000 mSv é considerada uma referência para que apareçam efeitos observáveis, como fraqueza, náusea, vômito. Já uma exposição de 5000 mSv pode ser considerado para 50% das pessoas expostas. Baixas doses da radiação tendem a modificar ou danificar as células, que é o que a gente fala de causar mutação. Altas doses tendem a destruí-las por completo, sendo os tecidos, as paredes do intestino, o baço, as gônadas e a medula óssea, principalmente, os mais sensíveis aos efeitos de radiação. É falado que uma pessoa, quando exposta à radiação gama por muito tempo, esse dano na medula óssea, ele é tão, por muito tempo não, radiação gama por pouco tempo, desculpa. Esse dano na medula óssea, ele é tão incisivo que é constatado leucemia no paciente. Então é muito perigoso essas questões sobre a radiação, principalmente a interação da radiação gama. Voltemos ao quadro para a gente entender mais um pouco sobre esses efeitos. E de acordo com registros, pessoas que sobreviveram ao atentado nuclear do Japão manifestaram tardiamente doenças cardiovasculares cerebrais, câncer e também efeitos hereditários. Já pessoas afetadas por uma exposição do césio-137, o césio também é um combustível que emite radiação, e essas pessoas elas foram expostas num acidente radiológico que ocorreu aqui no Brasil, em Goiânia, em 1987, considerado o maior acidente radiológico no Brasil. Essas pessoas manifestaram tontura, náusea, vômito, perda de cabelos e a longo prazo pressão alta, problemas psiquiátricos, problemas de medula, osteoporose e lesão no corpo. Além disso, os efeitos de radiação podem afetar o meio ambiente contaminado em conjunto de organismos que interagem entre si. Um esquema como as substâncias radiativas podem alcançar o ser humano é apresentado nessa figura aqui. Se nós temos um local de emissão de radiação, todo esse ecossistema ele vai estar exposto a essa radiação, que diretamente todo esse ecossistema está ligado ao ser humano. Então, esse efeito da radiação chega no ser humano de uma maneira ou outra. Logo, nós entendemos a necessidade de controlar rigorosamente a quantidade de radiação que é emitida, acompanhando os índices de emissão, construindo instalações com estruturas de proteção. Por isso que saber descartar corretamente esses rejeitos radioativos é de suma importância, porque o descarte dos rejeitos radioativos também deve ser analisado e realizado de forma segura. Esses rejeitos consistem nos rejeitos das usinas nucleares e os provenientes das atividades de saúde humana e animal também, que é a medicina nuclear que nós chamamos. E esses rejeitos, eles são dispostos em classes. Por exemplo, a classe 0, ele vai falar que é um rejeito isento, com valores de atividade ou de concentração de atividades inferiores ou iguais aos níveis que dispensa qualquer tipo de tratamento especial. Já a classe 1 fala do tempo de meia-vida curta. Classe 2, baixo e médio nível de radiação. Depois, nós temos aí relacionado à classe 2, ela abre 2.1, 2.2. Baixo e médio nível de radiação, baixo e médio nível de radiação, dependendo de como se dá as partículas de emissão para cada uma dessas situações. 2.3, nós temos que entender qual é a matéria-prima que possui esses radionuclídeos, que contém o urânio, o tório, as concentrações de atividades acima dos limites de dispensa. E o 2.4, quando nós temos as concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa. E por fim, a parte 3, que é o alto nível de radiação. Todos os tipos
de depósitos de rejeitos radioativos devem ser construídos, licenciados e administrados segundo as diretrizes da CEN. E nas usinas nucleares, nós temos aí principalmente 3 tipos de separação. Os rejeitos de baixa radioatividade, que são as luvas, roupas, sapatos, entre outros materiais, EPIs, que eles são descontaminados e reutilizados. Média radioatividade, que eles são colocados em uma matriz de cimento dentro de recipientes de aço e guardados. E de alta radioatividade, que eles ficam armazenados em piscinas com sistemas de resfriamento, porque eles podem ser reaproveitados. Angra dos Reis, ela tem a possibilidade de visita técnica e eles têm um procedimento, um protocolo muito característico para entrar e sair na usina. Você não pode visitar toda a usina, são só pontos característicos e de segurança, em que, quando você entra, é verificado o nível de radiação no seu corpo e você sai, é verificado o nível de radiação no seu corpo. Quando você entra numa parte específica em que ele mostra para você, que você chega próximo aos reatores, próximo, mas longe dos reatores, quando você sai dessa região, você passa por uma parte de desintoxicação, de limpeza, segundo qualquer partícula de radioatividade que é possível, porque ali nós temos, nessa região, se houver emissão de radioatividade que não há, é super controlado e verificado, seria uma emissão pequena, em que qualquer tipo de desinfecção já é o suficiente para eliminação. É muito seguro, desde que façam o que os profissionais de Angra 1 e das outras usinas atualmente fazem. Medem todos os níveis de radiação, eles devem estar dispostos naquele valor específico seguro. Trabalhem com todas as condições de segurança essenciais e, principalmente, construam a professora esqueceu a palavra agora, mas aquelas regiões de segurança em volta dos reatores, em volta dos locais onde estão os combustíveis, em volta dos locais onde a reação de fissão efetivamente acontece, para não sair radiação daquele meio e ir para outros locais descontroladamente. Então, esse controle, ele existe, ele é eficaz e ele deve ser realizado periodicamente para a segurança local, humana e também de todo o ser vivo da região e dos arredores também. Você está lá trabalhando e montando o que falar sobre energia nuclear nesse congresso em que você foi convidado para falar sobre esse assunto, e chegou um momento em que você achou interessante falar sobre o efeito da radiação no organismo humano. Vamos entender qual é a sua tarefa? Nessa parte, então, você deve considerar, você resolveu que será interessante considerar alguns pontos. No que diz respeito à dose da radiação, qual é o valor de referência para indicar o possível aparecimento dos efeitos na saúde? Quais são os efeitos dos radioisótopos no corpo humano? E se existe uma norma que nos informa sobre qual é o limite de dose anual de radiação que a nossa sociedade em geral podemos estar submetidos? E qual é esse limite? E em território nacional, quem é o responsável pela gestão dos rejeitos radioativos gerados, por exemplo, nas usinas nucleares, onde esses rejeitos são acondicionados? Então, o primeiro ponto é sabido que a exposição de 1000 mSv já pode ser considerada uma referência para que apareçam os efeitos da radiação. Uma exposição de 5000 mSv pode ser considerada letal para metade das pessoas que foram expostas. E nós estamos usando a unidade SV para medir as doses equivalentes de radiação. No ponto 2, em que ele fala sobre os efeitos no ser humano, esses radioisótopos ou a radiação pode ser desastrosa dependendo do tempo de exposição e do tipo de radiação.
Radiação em doses baixas tende a modificar ou danificar as células, causando as mutações, e as altas tendem a destruí-las. Por isso que ficar um tempo sobre radiação gama pode levar à morte, porque ela destrói as células, ela não simplesmente muta, ela destrói. As moléculas de nosso corpo, quando atingidas pela radiação, tendem a se desestabilizar e quebrar, gerando fragmentos que podem aderir às outras moléculas, causando danos na morfologia e funcionamento dos órgãos. Entre os efeitos da radiação, podemos destacar fraqueza, diarreia, náuseas, vômitos, queda de pelo, e hemorragia. Esse aqui é muito característico porque pessoas que fazem tratamentos contra o câncer, que eles trabalham, eles precisam ser submetidos à radioterapia, que é uma emissão de radiação, eles têm essas características também, né? Queda de pelos e hemorragia. Esterilidade pode ocorrer, temporário ou permanente, dependendo do tempo de exposição que você fica exposto, doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, catarata e um monte, vários outros tipos de doença, podendo chegar aí à morte. O ponto 3, ele pergunta se existe alguma norma sobre qual é o limite da dose anual de radiação que pode ser submetido um ser humano e qual é esse limite. Assim, então, nessa situação, visando garantir a proteção radiológica da população, existe uma norma CEN de 2014 e ela estabelece diretrizes básicas de proteção e apresenta para os indivíduos que estão submetidos e expostos à exposição médica ou em decorrência do seu trabalho ou treinamento, o limite de 1 mSv. Ou 1000 micro-SV. Essa dose é relativa à dose efetiva, que é a soma das doses equivalentes nos órgãos e nos tecidos. E, atualmente, para quem trabalha com isso, a dose limite é de 20 mSv por ano. E, por fim, ele pergunta assim, em território nacional, quem é o responsável pela gestão dos rejeitos radioativos gerados, por exemplo, nas usinas nucleares do Brasil, e onde eles são acondicionados. Então, nós temos que, a União, por meio exclusivamente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEN, é responsável pela destinação final dos rejeitos. E ele estabelece que os rejeitos sejam acondicionados em locais apropriados e seguros para proteger o ser humano e o meio ambiente de possível contaminação. E esses rejeitos, eles são acondicionados de diferentes formas, segundo o seu teor de radioatividade. De baixo teor, eles são acondicionados em recipientes blindados da radiação. Teor médio, em matrizes de cimento e depois no recipiente de aço, e de alto teor, armazenado em piscinas especiais consideradas como depósitos de longa duração, mesmo porque eles podem ser reutilizados depois, é o que acontece com os combustíveis nucleares. Assim a gente entendeu quais são os principais efeitos que são causados no corpo humano, quais os tipos de radiação que existem, quais são os órgãos que verificam a eliminação dos rejeitos, né? Verificam os rejeitos dessas usinas e como eles são guardados e como eles são utilizados depois, se necessário. Em algum momento da aula eu falei para você aí, acho que quando nós falamos sobre unidade de medida, né, do casal Curie. Muito bem, a Marie e o Pierre Curie, que eles são os precursores aí, em conjunto com alguns outros pesquisadores, mas eles deram esse start pontapé sobre a radiação. Vamos ao quadro para você ver uma fotinho deles, ó. Aqui eles trabalhando juntos. E nessa foto linda, onde tem várias... A foto ela não tá muito bonita, eu concordo no sentido de qualidade, tá? Porque não é uma foto muito nova. Olha o Einstein aqui, gente, olha aqui, ó. Como Einstein era novinho, então você entende que não é uma foto assim tão recente, né? A Marie Curie aqui, estudando ou pensando como que seriam algumas situações. Sabe o que eu fico imaginando? Como que devia ser físico naquela época? Porque ser físico hoje, a gente trabalha, a gente tem bastante mecanismo e tal, mas aquelas
aquelas mentes todas estavam ali sentadas, imagina eu ali do lado do Einstein, imagina eu sendo a Marie Curie. Enfim, por que eu falei do casal Curie? Porque eles foram os precursores nessa situação de radiação, na descoberta da radiação dos elementos radioativos. Eles entenderam, por exemplo, como que se dava para utilizar a radiação na saúde, para fazer um raio-x da mão. Uma pessoa, um grande cientista que trabalhava com eles também, entendeu, fez até um raio-x da sua secretária e ela tinha um anel assim, então ele entendeu que o raio-x ele penetrava nos órgãos, nos tecidos, mas não no osso. Então ele conseguia tirar foto dos ossos. Grande descoberta. O Pierre Curie, muito apaixonado que era por Marie Curie, afinal, gente, essa mulher ganhou 2 Nobel. Ela ganhou um Nobel de Química e o outro Nobel eu não lembro, desculpa, o professor esqueceu agora, mas depois você pesquisa. Claro que o marido desse é loucamente apaixonado por ela, mulher dele, química, física, cientista, ganhou 2 Nobel. Enfim, grande apaixonado que ele era por ela, ele descobriu um elemento químico, o rádio. Foi eles que descobriram o rádio. Entenderam o que era o rádio, quais são as suas composições. E ele viu que o rádio, ele brilhava muito. Ele é branco, brilha muito, mas em contato com o ar atmosférico ele fica meio escurecido, porque aí na superfície ele forma um óxido, né? Por isso que ele acaba perdendo esse brilho dele. Não importa você polir, porque sempre que você pule vai estar entrando em contato com a superfície, e aí ele vai ficar opaco. Mas enfim, e ele era translúcido, né? Sabe quando a gente apaga a luz e tem aqueles materiais que brilham? Pois é, o rádio fazia isso. Sabe o que ele fez? Ele fez um anel. Eu tô fazendo assim para chegar mais perto de você. Ele fez um anel para Marie Curie, porque eles não sabiam, na época que eles descobriram radioatividade, os elementos radioativos, eles não sabiam tudo isso que podia acontecer, tudo isso que a gente já discutiu. Então ele fez um anel para ela e deu para ela. Eles sofreram bastante com os efeitos da radioatividade. Ele, inclusive, morreu devido à radioatividade. Ele morreu de câncer. Eu não lembro onde especificadamente. Ela ficou mais um tempo fazendo ciência, mas ela também teve morreu por conta da radioatividade atuante no corpo, porque eles trabalhavam com isso e não sabiam exatamente com o que eles estavam lidando, né? Eles viam as maravilhas que a radioatividade fornecia, mas não sabiam as consequências. Hoje a gente sabe. Não podia deixar de falar de radioatividade sem falar nesse casal fantástico que trouxe tanta evolução científica e tecnológica para nós. Ficou curioso? Pesquisa mais sobre eles depois, principalmente sobre essa história do anel aí e aquela foto lá onde Marie Curie estava do lado do Einstein. Grandes mentes que auxiliaram no desenvolvimento tecnológico e científico que nós temos hoje. A energia nuclear, ela é promissora, porque ela é uma fonte de energia limpa. Ok, qual é o mercado para ela? Qual é a consequência da sua utilização? Vamos ao quadro? Para a gente entender sobre isso, quais são essas aplicações das fontes radioativas? Então, a energia nuclear ela pode ser utilizada para outros fins específicos, além da geração de eletricidade, como movimentar navios, como é o caso do famoso navio Otto Hahn da Alemanha, ou também a radiação pode ser utilizada na indústria e na medicina. Na medicina, nós podemos utilizar os radioisótopos e os radiofármacos com tempo de vida relativamente curto, que podem ser utilizados em atividades diagnósticas, como auxílio de métodos radiológicos para avaliar o funcionamento da morfologia dos órgãos, fornecendo informações importantes sobre o seu comportamento metabólico e patologias do ser humano. E isso é chamado de medicina nuclear. Também temos aplicações na agronomia, aplicações na indústria farmacêutica. Esses exemplos demonstram as diversas aplicações da termologia nuclear e nosso país praticamente domina essa tecnologia. Mas, quanto às usinas nucleares no Brasil, ainda há grande resistência da população
ambientalistas e especialistas em função do amplo potencial energético do Brasil. Em comparação ao mundo, a matriz energética brasileira é a mais renovável e a fonte nuclear é uma fonte não renovável e atualmente apresenta uma participação de 2,5% na oferta interna da energia elétrica, como a gente pode observar aí nessa tabela referente a 2016 e 2017. Aí, ó, em torno de 2,5 apenas. E o maior número, atualmente, o maior número de plantas da energia nuclear está distribuída na Europa, em torno do extremo oriente da Ásia e América do Norte. Em nível mundial, em 2016, o Brasil ficou responsável por 0,58% da geração de energia por fonte nuclear e os Estados Unidos lideram esse ranking relacionado aí, ó, aos pontos do ano de 2016 e 2017. No mundo globalizado, uma das grandes consequências geradas pelo uso das fontes energéticas fósseis é a mudança climática. E, ao mesmo tempo, existe uma demanda crescente no consumo energético. É necessário produção de mais energia elétrica para suprir essa demanda energética, exigindo-se cada vez mais oferta de energia em larga escala para movimentar as indústrias e os comércios, garantindo a saúde, comunicação, serviços públicos e o crescimento da população. Nesse contexto, a tecnologia nuclear tem ganhado destaque por gerar grande quantidade de calor que será transformado, que será utilizado aí para movimentação, para a criação do vapor e transformado em energia elétrica e não emitir os gases do efeito estufa, ou seja, a produção de energia limpa, que é o mais visto nesse cenário. A gente só tem que entender que é um recurso não renovável, então eu não posso sair extraindo urânio que existe tudo por aí, porque vai chegar uma hora que ele acaba. Eu tenho também que saber utilizar com sustentabilidade e bastante inteligência os recursos que nós temos. Mas ela é considerada uma energia limpa, ela é considerada uma energia que não vai emitir os gases do efeito estufa, então eu não vou acelerar esse processo de aquecimento. Esses são os pontos positivos. Pode ser também, alguns especialistas falam, que ela não é uma energia tão limpa assim, porque a gente está considerando apenas na usina nuclear. Mas e na extração do urânio? Na extração do urânio, eu tenho emissão de CO2, eu tenho degradação ambiental, que esses especialistas eles falam que talvez pode ser tão grande ou maior que a emissão dos gases poluentes do efeito estufa, esse efeito catastrófico. E aí? E aí que isso tudo está em estudo ainda. Tem os prós, tem os contras, a gente precisa analisar cada uma das situações. E é por isso que aqui no Brasil, principalmente, não são construídas ainda outras usinas, porque ainda há um pouco de resistência frente a esses impactos que possam ocorrer. Não se tem muito claro ainda os prós e os contras, as pessoas todas não concordam, os especialistas, os ambientalistas. E assim, então, eles têm estudado para entender o que é menor impacto para o ambiente. E quando a gente fala em energia nuclear, a gente já logo pensa nos acidentes nucleares, né? E a gente acaba imaginando que esse acidente ele ocorre, ou só ocorreu aquele de Chernobyl, que é o conhecido, mas não. Nós tivemos alguns acidentes de repercussão mundial aí sim. Chernobyl é um deles e a gente vai tratar de 3 especial aqui para trazer como exemplo para você. O que é bom importante a gente entender, né? Fora esses acidentes, porque por algum motivo 2 deles acabou acontecendo por falha humana mesmo ali, falha mecânica também. Quando a gente está trabalhando com alguma coisa que é nova, a gente não sabe ainda o que ela pode causar. Então, a gente não sabe muito como trabalhar com ela, que foi o caso de quando a radiação foi descoberta pelo casal Marie Curie. Eles sofreram com essa radiação depois porque eles nem sabiam, primeiro, que emitia isso. E quando eles descobriram que emitia, eles não sabiam o que causava no organismo. Então, os estudos são necessários, fazer ciência é necessário para conhecer a situação, para saber como se precaver.
feito isso, entendeu o que era energia, foram construídas essas usinas nucleares que acabaram acontecendo esses acidentes. A gente vai ver 3 deles específicos. Foi catastrófico, eu concordo, principalmente para a região em si, né? E ao redor também. Chernobyl, aqui no Brasil, sentiu esses impactos da radiação. Mas temos em tudo procurar um lado bom. E através desses acidentes, todos os países em que possuem as usinas nucleares, eles de alguma forma reviram as suas diretrizes todas para que esses acidentes não ocorressem, melhorando o processo de detecção de falhas, melhorando o processo de refrigeração, melhorando o processo de restauração, independente da situação, para que isso não aconteça. Mas vamos ver então quais foram esses 3 principais acidentes que ocorreram na história. Vamos ao quadro. O primeiro deles, ele é um acidente conhecido como o acidente de Three Mile Island. Aconteceu lá nos Estados Unidos e esse acidente ele foi o mais significativo acidente da história da indústria da geração comercial de energia nuclear americana, resultando na liberação de até 481 partes por bilhão de gases radioativos, partes por bilhão, e menos de 740 giga aí de partes por bilhão do particularmente perigoso do iodo 131, que também é um elemento radioativo, tá? Esse acidente, ele foi considerado mais grave até Chernobyl. E o acidente de Chernobyl, ele ocorreu em 1986. Em uma escala de 1 até 7, nós temos que esse acidente aí do Three Mile Island, ele atingiu o nível 5 dessa escala internacional de eventos nucleares, que vai de 0 até 7, dos menos impactantes até os mais impactantes. Chernobyl, ele chegou em 7. Disparado. Só não chegou em mais porque não tinha mais, que ocorreu em 1986. Ele atingiu esse número 7 na escala de eventos nucleares radiológicos e na época esse acidente ele ocorreu porque teve um acidente depois de um teste de segurança mal sucedido no reator 4 e ele explodiu. E aí tem toda aquela história que a gente já sabe, a emissão de radiação descontrolada, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram consequências gravíssimas em relação à radioatividade e nós temos consequências até hoje da emissão de radioatividade em Chernobyl, tá? E por fim, o mais recente foi o acidente nuclear de Fukushima, que ele ocorreu no dia 11 de março de 2011. Só que nesse caso, ele ocorreu por conta de um terremoto de 9 graus na escala Richter, gerando tsunami que atingiu a região da usina, também provocado por outras instalações residenciais e industriais. Aqui, nesse caso, foi mais tranquilo, a emissão de radiação não foi tão evidente. Logo depois, o pessoal que morava na região já voltou, só as mulheres grávidas que acabaram voltando um pouco depois, mas já ficou tudo estabilizado. Então, depois de todos esses acidentes, principalmente os mais graves, essas diretrizes elas foram avaliadas. Principalmente aqui no Brasil, os métodos de segurança foram avaliados para que esses desastres não aconteçam, prevenindo 100% do que possa acontecer de errado, para que isso não seja mais possível. Então, já aconteceu, não foi bom, mas o lado bom é que não é para acontecer de novo, porque todas as medidas de segurança já foram tomadas. Para finalizar, então, essa análise e você montar todo o seu texto para falar nesse grande congresso que você vai participar, falta você falar do mercado e quais são as perspectivas futuras da energia nuclear. Vamos ao quadro? E aí, então, você precisa falar. Você achou que era interessante falar sobre a instalação das unidades nucleares, bem como os acidentes que ocorreram. Por isso, você entendeu que seria interessante falar qual seria, quantos reatores existem atuantes no mundo, qual a participação do Brasil nessa porcentagem da energia nuclear e como a relação dos acidentes nucleares, que
mais marcaram a história ocorreram, onde e quando eles ocorreram, quais foram as suas causas e quanto na escala Richter ele chegou, na escala referente ao abalo sísmico, a professora está enrolando tudo, na escala referente ao desastre nuclear. Então, atualmente, existem 447 reatores de energia nuclear operando e mais 60 estão em construção, segundo o Sistema de Informação de Reatores e o IAEP, que ele está relacionado a uma agência internacional de energia atômica. Eles estão distribuídos, esses reatores, na África, América Latina, América do Norte, Ásia, Europa Ocidental e Europa Oriental e Central também. No Brasil, a fonte nuclear atualmente tem participação em média de 2,5 e 0,58 na geração de energia nuclear no mundo. Em relação aos acidentes, nós tivemos 3 mais evidentes. O acidente lá nos Estados Unidos, na usina nuclear de Three Mile Island. Tivemos também relacionado a central nuclear de Chernobyl e o acidente de Fukushima. Assim, então, a gente consegue entender qual é essa relação, como estão os reatores disponíveis no mundo operando, quantos são, quantos estão em construção, basicamente quanto de energia nuclear o Brasil produz e como está relacionado aí os acidentes nucleares descritos ao longo dos tempos. E se fosse para fazer uma instalação nuclear? Como que seria? Como você deveria levar em consideração? Vamos ver junto qual é esse exemplo na prática de uma instalação nuclear? Vamos ao quadro. Então, nesse sentido, você foi convidado para compor uma mesa redonda cujo assunto abordava as perspectivas sobre o uso da energia nuclear, levando em consideração os prós e contras. Assim, você teria que levantar as vantagens e as desvantagens no processo. Muito bem, a gente precisa entender, nesse caso, que quando a gente trabalha com energia nuclear, a gente está falando que é uma geração de energia limpa, só que ela utiliza combustíveis não renováveis, então ela tem um limite. Dessa forma, eu preciso saber como que se dá a extração até o refinamento e a concepção desse combustível, a criação desse combustível. E como essa reação é controlada, para garantir o que impacta no ambiente. De maneira geral, a gente fala que essa energia nuclear ela é limpa, porque ela não emite gás carbônico. Mas eu preciso saber em todo esse processo quanto de poluição eu acabo ocorrendo para poder absorver ou para poder adquirir esse combustível. E assim, então, colocar os prós e os contras para saber se vale efetivamente o gasto ou se vale efetivamente investir nesse tipo de energia. Fato é, a gente precisa buscar fontes de energias limpas e entender qual é a melhor situação para a obtenção de energia elétrica. E como está Chernobyl hoje? Você já parou para pensar? Tem uma série muito legal, uma minissérie, na verdade, são poucos capítulos, que ela fala de Chernobyl. Acho que são 5 ou 6 capítulos. Ela é fantástica, estreou há pouco tempo, você consegue acesso a ela fácil, ela está liberada em alguns meios de comunicação, ela é fantástica. Se você quer entender a história de Chernobyl, como que se deu, por que aconteceu, ela retrata muito bem o processo e principalmente os efeitos, fenômenos físicos que são abordados são impecáveis. Então assiste, você vai entender bastante situação do que aconteceu e como aconteceu. E hoje, vai ao quadro, olha lá, as fotos. Tem alguns resquícios ainda, é um completo abandono nessa área de Chernobyl, tem alguns resquícios de algumas coisas que foram extraídas e tal. É possível visitação em algumas partes, mas visitação rápida, porque não é seguro visitação de muito tempo. Eles vão medindo a todo tempo nessa área de visitação a quantidade de radiação emitida. Você consegue ver como está, é um completo abandono. Não tem ninguém que mora lá, né? Desde quando aconteceu naquela região ali, desde quando aconteceu o acidente. Mas eles já estão fazendo alguns processos de visitação, que é seguro. Eu não iria ainda, sabe?
Mas eu não vou duvidar que eles estão falando que é seguro, porque eles medem e tal, né? É muito rigoroso, brincadeira à parte, é seguro sim. Eles estão fazendo esse processo de visitação, mas não no reator, porque o reator que explodiu, ele foi blindado para conter a emissão de radiação. Só que a emissão de radiação que já tinha sido feita, lembra que os isótopos de do urânio 235 e do urânio 238, e a gente está falando do urânio enriquecido, então o 235 ele vai ficar aí no ambiente por mais ou menos 700 milhões de anos? Então, ele continua ali na emissão naquela região dos que já foram liberados. E as consequências das pessoas que moram ali na região, até locais mais afastados um pouco, em que sentiu essa emissão da radiação, são vistas até hoje, essas situações, né? Então, é interessante a gente entender como que está hoje, está um pouco abandonado, tem visitação, mas ainda aquela população sofre com os efeitos de radiação. Vamos ver então, recapitular tudo que a gente viu na aula de hoje? Vamos para o quadro? Nós falamos hoje sobre a introdução à energia nuclear, entendemos que a energia nuclear, como ela está disposta, o que é um átomo, como ele está constituído. Nós também falamos sobre o efeito dos radioisótopos e a gestão de resíduos radioativos, bem como quais são os mercados e as perspectivas futuras relacionadas à energia nuclear. E finalizamos falando dos acidentes nucleares. Olha, falar de energia nuclear hoje, depois, Chernobyl aconteceu em 1986, se eu não me engano, né? Professor, é ruim de data. Passou-se muito tempo, a tecnologia mudou muito, muitas coisas evoluíram científica e tecnologicamente, então muitos processos mudaram. A sala de controle mesmo não é mais como aparece lá na série, né? Ele mostra algumas fotos também relacionadas, mudou, ficou mais moderno, como assim a gente pode dizer? Moderno, professor, ficou mais moderno. E é seguro, mas a gente precisa a todo momento seguir os protocolos de segurança, seguir os protocolos de verificação da radiação, verificação da manutenção dos equipamentos, uma análise criterioso. Trabalhando direitinho é seguro, mas qualquer deslize humano, mecânico, pode ser catastrófico, como a gente viu os acidentes. Mas mesmo assim, ela ainda é considerável, pelaquela relação que nós fizemos, 1 quilograma de combustível nuclear equivale a 16 toneladas de material de carvão, né, de produção de energia. É interessante investigar mais sobre a obtenção de energia através da energia nuclear e entender e melhorar mais esses processos para que essas energias elas sejam obtidas de forma segura. Entender melhor como que se dá esse processo de obtenção de energia nuclear. A gente vai ficando por aqui, estuda mais sobre isso, vai lá ler no seu livro, tem um monte de coisa legal lá falando, detalhando cada um desses processos, falando dos fatores de impacto, contando a história dos acidentes nucleares. Vai lá, lê o seu livro, entende melhor, qualquer dúvida que você tiver, manda, a gente vai conversando até lá. Eu te vejo na próxima aula. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.